Boa noite, segundos. Vamos fazer a correção dos exercícios, tem alguns da semana passada, né? Essa semana nós não vamos fazer o formulário avaliativo, não. Aí semana que vem a gente faz o último, né? O quinto do terceiro bimestre, tá bom? Vamos deixar para semana que vem, vamos ficar na correção aqui, acho que vai demorar um pouquinho essa correção aqui, eu quero deixar tudo corrigido, tá? Então prestem atenção, para vocês entenderem, voltem nos vídeos, tá? Para vocês saberem a diferença entre permutação, arranjo simples e combinação. Permutação é quando o número de elementos o N é igual ao P, o número de elementos do conjunto é igual ao P, que é o número de elementos em cada grupo. É a permutação que você usa o fatorial. O fatorial é a exclamação, o N fatorial, certo? E o que seria o N elementos fatorial? É a multiplicação dos números na ordem decrescente, tá? O arranjo simples, a diferença de arranjo simples para combinação simples, aliás, eu já vou salientar aqui para vocês que para fazer arranjo simples, você usa o princípio fundamental da contagem. Não precisa estar usando a fórmula, porque a fórmula ela fica muito restritiva, né? Quando fala de elementos distintos, dá para usar a fórmula. Se não falar que os elementos são distintos, por exemplo, não dá para usar a fórmula, tá? Então, quando é problema de arranjos, dá para você fazer pelo princípio fundamental da contagem. E aí a ordem importa. A diferença de arranjo para combinação é que se a ordem importar, é arranjo. A ordem importa? É arranjo. A ordem não importa, tanto faz a ordem, aí é combinação. A diferença é essa. Se você tem que se perguntar no problema, a ordem importa, a ordem dos elementos importa? Então é arranjo. Qual é a fórmula de arranjo? N elementos de P em P, N fatorial sobre N menos P fatorial. Essa é a fórmula de arranjo. A diferença é muito pequena para a fórmula de combinação, que a fórmula de combinação é C de combinação, NP, N elementos até P elementos, aí fica N fatorial sobre P fatorial multiplicado por N menos P fatorial. A diferença que entra o P fatorial, a multiplicação pelo P fatorial, tá? Porque a ordem não importa. Então vamos começar corrigindo aqui, ó, da semana passada. Nós temos aqui, ó, primeira questão, usando a expressão AN, P igual a N fatorial sobre N menos P fatorial entre parênteses. N significa o número total de elementos e P é o número de elementos em cada grupo. Significa o quê? Que o número total de elementos tem que ser maior do que o número de elementos em cada grupo. Ou seja, o P é sempre menor ou igual ao N. Se o P for igual ao N, é permutação. Se o P for menor do que o N, ou é arranjo ou é combinação. Aí para você saber a diferença, porque nas provas por aí eles não falam se é arranjo ou combinação. Aí você que tem que analisar, que tem que fazer a análise do problema. Você tem que se perguntar, a ordem importa? Se importa, é arranjo. Se a ordem não importar, é combinação. Então vamos lá, aqui já está montado, ó. Usando a expressão, calcule A3, 2 com N igual a 3 e P igual a 2. O primeiro é sempre N, o segundo é sempre P. Então colocando na fórmula, eu vou ter, ó, A3, 2, arranjo de 3 a 2 a 2 vai ser igual, ó, o N, 3 fatorial, sobre o N menos P vai ser o que, ó? 3 menos 2 fatorial. Isto vai ser igual. Aí aqui nós temos, ó, 3 fatorial sobre 3 menos 2, 1 fatorial.
Desenvolvendo isso aqui, ó, 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. E 1 fatorial é 1. Então aqui, ó, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6, dividido por 1, 6. Então aqui o resultado disso aqui é 6. É bem tranquilo, se você colocar na fórmula é bem tranquilo. O 2 a mesma coisa, eu calculo o valor de A65. Então, colocando na fórmula a gente vai ter, ó, A65, sendo que o 6 é o N e o 5 é o P. Sempre o P tem que ser menor ou igual ao N, tá? Sempre, não pode ser maior, tem que ser números naturais, tá? Não entra números negativos, nem fração, tem que ser um número natural, tá? Então aqui, ó, o que nós vamos fazer aqui, ó? N fatorial 6 fatorial sobre 6 menos 5 fatorial, seguindo a fórmula aí, ó. Então aqui eu vou ter o que, ó? 6 fatorial sobre 6 menos 5, 1. Então o que nós vamos ter aqui, ó? 6 vezes 5 vezes 4, fatorial é uma multiplicação na decrescente, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 1 fatorial, que é 1. Então aqui nós vamos ter, ó, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720. Então o resultado é esse, ó. Letra A. Se for a letra A. Letra B. Fazer a letra B. Fazer a letra B aqui, ó, no verso aqui. No verso desse aqui, ó. Letra B. A9, total 9, o que é o N, de 3 a 3. A9, 3. Arranjo. A é arranjo, P é permutação e C é combinação, tá? Tem que fazer a diferenciação disso aí. Então aqui, ó, o 9 fatorial é sempre N fatorial sobre N menos P fatorial. Aqui, ó, a fórmula aqui que eu coloquei aqui, que eu tinha colocado para vocês, ó. Tá? Então, sobre 9 menos 3 fatorial, isso vai ser igual a 9 fatorial sobre 9 menos 3, 6 fatorial. Então, aqui nós temos, ó. Prestem atenção numa coisa, se eu for desenvolver tudo até o 1, e eu desenvolver tudo aqui, o 6 até o 1, dá o mesmo resultado. Mas para evitar isso, para economizar tempo e facilitar as coisas, a gente desenvolve até o 6 fatorial para simplificar, para cortar, ó. Então eu vou fazer 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Opa, parei aqui, ó. Por que eu paro aqui? Porque embaixo é 6 fatorial, ó. Eu tenho condição aqui, ó, de eliminar 6 fatorial com 6 fatorial. Porque se eu desenvolvesse, ia ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu poderia cancelar, porque é divisão, né? Simplificar, que a gente chama. Então aqui eu tenho, ó, 9 vezes 8. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 8, 72 vezes 7. 7 vezes 2, 14, põe o 4, sobe 1. 7 vezes 7, 49, com mais 1, 50. Olha aí, ó, 504. O arranjo aqui deu 504 possibilidades. Letra C. Letra C aqui, ó, 8 fatorial. Vou repetir aqui, ó. 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui não é nem arranjo, nem combinação, nem permutação. Aliás, é uma permutação, né, de fatorial. Que a gente resolve normalmente, ó. Quem é o maior? 6 fatorial. Então é importante eu desenvolver até o 6 aqui, ó. 8 vezes 7
vezes 6 fatorial. Por quê? Porque eu posso cancelar com 6 fatorial de baixo. O fatorial de 2 é 2. Por quê, professor? Porque 2 vezes 1 dá 2. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, nós vamos ter aqui, ó. Cancelo aqui, ó. Simplifico, né? Aí eu tenho 8 vezes 7. Posso até simplificar mais aqui, ó. 8 dividido por 2, 4. Aí eu faço 4 vezes 7. 4 vezes 7 dá 28. Ou se eu não quiser cancelar, eu faço 8 vezes 7, 56. 2 vezes 1, 2. 56 dividido por 2 dá o mesmo 28. Aí fica a critério de vocês, o que vocês acharem mais fácil aí, tá? Bom, então vamos lá. Vamos entender aqui, ó. 3. Aqui já é uma questão, um problema para a gente analisar. Ó. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Quantos números de 3 algarismos distintos, diferentes, podemos escrever? Pessoal, se eu escrever o algarismo aqui, ó, os algarismos 1, 2, 3, formam o número 123. Se eu inverter, ó, se eu colocar 3, 2, 1, é a mesma coisa? Não é. É como se fosse uma senha, ó, a senha do banco. Se você mudar a ordem, dá certo? Não dá. Então a ordem aqui importa. A pergunta é, a ordem aqui importa? É arranjo. A ordem aqui dos algarismos importa. Se eu mudar a ordem, não dá certo. Então a ordem aqui importa. Então trata-se de um problema de arranjo simples. Qual é a fórmula de arranjo simples? Ó? N PAP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Logicamente que o P é menor que o N. Quem é o N? É o número total de elementos. Quem é o P? É o número de elementos de cada grupo. Eu quero números de 3 algarismos distintos. Então aqui como é que a gente vai fazer aqui, ó, desenvolvendo aqui na fórmula, nós vamos ter arranjo de 5. Por que 5? Porque são 5 algarismos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 algarismos tomados de P a P. Quem é o P? 3. P é 3, igual. N fatorial é o 5. Sobre, dividido por 5, que é o N, menos 3, que é o P, fatorial. Então aqui a gente vai ter, ó, 5 fatorial sobre, fiz muito grande o traço aqui, ó, 5 menos 3, 2 fatorial. Vou desenvolver isso aqui até chegar no 2, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Para poder cancelar ou não, né? Se não quiser cancelar, faz até o final, até o 1. Então aqui nós vamos ter o que, ó? Vamos simplificar aqui o 2 fatorial com 2 fatorial. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então podemos escrever 60 números distintos tomando esses 5 algarismos. Vamos ver uma coisa? O que eu falei para vocês? Que arranjos dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem. Ó. Quantos algarismos eu quero? 1, 2, 3. E com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, quantos números de 3 algarismos distintos podemos escrever? Ó? Primeira possibilidade, 5. Segunda, 4. Terceira, 3. Vamos ver se dá certo? É bem mais simples assim, ó. Se você identificar o que é arranjo, problema de arranjo dá para você fazer sempre pelo princípio fundamental da contagem. Se for combinação, aí não dá. Aí tem que usar a fórmula mesmo, tá? Por isso que lá no início a gente não estava usando fórmula, os professores do centro de mídia não estavam usando fórmula, justamente para vocês aprenderem. Vamos ver, ó. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. O mesmo resultado, ó. Usei aqui a fórmula do arranjo e aqui eu fiz pelo princípio fundamental da contagem.
pelo princípio fundamental da contagem. E aqui usando a fórmula do arranjo. Então aqui é arranjo. Muito importante vocês saberem discriminar o que é arranjo, o que é combinação, o que é permutação. Permutação é quando o n for igual a p, aí permutação é um fatorial. Arranjo é quando o p for menor do que o n e a ordem importa. A primeira pergunta, o n é maior que o p? Essa é a primeira pergunta. O n tem que ser sempre maior que o p para ser arranjo ou combinação. E a segunda pergunta é: a ordem importa? Arranjo. Não é assim, é tá? Isso é um esquema que a gente usa para explicar. Se a ordem importar é arranjo, se a ordem não importar é combinação. Vamos ver aqui? Vamos ver aqui. Primeiro exercício aqui da aula passada. Primeiro, com um grupo de 8 pessoas, da semana passada ainda. Com um grupo de 8 pessoas, quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas? Pessoal, a ordem aqui importa. O N é 3, o P, aliás, o N é o total, que é 8 pessoas, e o P é 3. O P é menor que o N, ou seja, o N é maior que o P. Então, ou é arranjo ou é combinação. Por que não é arranjo? Porque a ordem aqui não importa. Tanto faz. Com um grupo de 8 pessoas, quantas comissões de 3 pessoas podem ser formadas? Tanto faz a ordem de pessoas aqui. Eu posso chamar as pessoas de A, B, C, D, E, F e G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas aqui. Se eu pegar um grupo A, B, C, ou se eu pegar C, B, A, vai importar a ordem? Não vai ter a mínima importância isso aí, pessoal. Então, se não importa a ordem, é combinação. Se a ordem importar, é arranjo. Se a ordem não importar, é combinação. A fórmula é quase igual, só que agora nós vamos calcular combinação. Combinação, a fórmula é n tomado de p a p vai ser n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. É quase igual à fórmula da combinação, só muda o quê? Só muda aqui, que entra o p fatorial. Então aqui, o n é 8, o p é 3. Então nós vamos ter que combinação de 8 elementos tomado 3 a 3 vai ser igual, 8 fatorial sobre 3 fatorial, porque p é 3, tá vendo aqui, p é 3, 3 fatorial vezes n menos p vai ser 8 menos 3 fatorial. Isso vai ser igual, 8 fatorial sobre 3 fatorial é o que? É 3 vezes 2 vezes 1 vezes 8 menos 3, 5 fatorial. 8 menos 3 dá 5 fatorial. Aí aqui eu vou desenvolver até o 5, por quê? Para poder cancelar com o 5 de baixo. Então eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Esse não é mais fatorial, tá? Que a gente já desenvolveu. Vezes 5 fatorial. Então aqui a gente vai ter, vamos cancelar aqui, 5 fatorial com 5 fatorial. 6 dividido por 6 dá 1. 8 vezes 7, 56. Eu posso formar, 56, eu posso formar 56 comissões com 8 pessoas, tá? Esse que não dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem, não tem como. Esse não tem como. Só dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem se for arranjos. Arranjo simples, permutação. Porque o que é permutação? Permutação é um caso particular de arranjo.
A permutação é um caso particular de arranjo. Então, arranjo e permutação dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem. Combinação não tem como fazer, tá? 2. Calcule o valor da expressão y igual a P, permutação. Eu tenho os 3 casos aqui, permutação, arranjo e combinação. Então eu vou ter que resolver a permutação, o arranjo e a combinação para poder somar e subtrair. Vamos por parte. Vamos calcular, P5, primeira permutação. A permutação é simplesmente 5 fatorial, que vai ser o quê? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então eu tenho aqui, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120, certo? Então o nosso P5 é igual a 120. Agora nós vamos calcular, 2 vezes o A6, 4. Isso aqui é arranjo, eu tenho que usar a fórmula do arranjo. Vamos calcular o arranjo 6, 4, depois a gente multiplica por 2, porque é 2 vezes esse valor. 2 vezes A, 6, 4. Então, fórmula de arranjo. Qual é a fórmula de arranjo? A fórmula de arranjo é o quê? É N fatorial sobre N menos P. Quem é o N? 6 fatorial. Sobre N menos P, 6 menos 4 fatorial. Isto vai ser igual, 6 fatorial sobre 6 menos 4, 2 fatorial. Desenvolvendo aqui a gente vai ter, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Vamos cancelar aqui para facilitar, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2 é igual a 720. Eu tenho que multiplicar por 2, que é 2 vezes o arranjo de 6 elementos tomado 4 a 4. Agora vamos calcular, a combinação. Combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Qual é a fórmula de combinação? É N fatorial, 6 fatorial, sobre P fatorial, que é o 2 fatorial, vezes N menos P fatorial. Quem é o N? 6 menos o 2, que é o P fatorial. Aí aqui, desenvolvendo, a gente vai ter, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Por que eu parei no 4 fatorial? Porque aqui embaixo vai dar 4 fatorial. Desenvolvendo 2 fatorial. Quanto que é 2 fatorial? É 2, que é 2 vezes 1, que dá 2. Vezes 6 menos 2, 4 fatorial. Aí aqui eu cancelo porque simplifica, né? 2 vezes 1, 2, eu tenho aqui, 6 vezes 5, 30. 2 vezes 1, 2. 30 dividido por 2 é 15. Eu poderia, simplificar mais aqui, 2 vezes 1, 2, 6 dividido por 2, 3, 3 vezes 5, 15. Aí agora eu substituo aqui, nessa expressão. Vamos substituir nessa expressão os valores. Quanto que deu P5? A permutação 5, 120. Mais, quanto é que deu 2 vezes A6, 4? Deu 720. Aqui, tudo isso deu 720. Menos, quanto que deu a combinação 6, 2? Deu 15. Então aqui a gente vai ter o que? 120 mais 720, 840. 840 menos 15 vai dar o quê? Vai dar 825, certo? 825. De novo, eu descobri quem era a permutação 5, que deu 120. Aí somei com a 2 vezes o arranjo de 6 até 4, que deu 720, menos a combinação de 6 até 2, que deu 15. Somei 120 mais 720, 840, menos 15, 825, certo? Agora, vamos lá para a aula passada. Coloquei 2 exercícios aqui,
Vamos ver se é arranjo, se é combinação. Após uma reunião, primeiro, após uma reunião com 9 pessoas, elas se despedem. Desculpa aqui, ó, coloquei despedem. Após uma reunião com 9 pessoas, elas se despedem com um aperto de mão. Quantos são os apertos de mão? Gente, o aperto de mão importa quem que vai apertar a mão de quem primeiro? Se eu apertar a mão do João, ou se a Maria apertar minha mão, ou se eu apertar a mão da Rosa, vai importar a ordem? Não importa a ordem. A ordem não importa. Então é combinação. Se a ordem importasse, seria arranjo. Como a ordem aqui não importa, é combinação. Vamos ver aqui, ó. Quem é o N? O N é 9. Quem é o P? 2. Uma pessoa vai cumprimentar a outra. Então são 2 mãos, né? Então 9 elementos é o total e o P é 2. Então o que nós vamos ter aqui, ó? A fórmula de combinação. Combinação de 9 elementos de 2 tomados 2 a 2. Vai ser, ó, 9 fatorial sobre P fatorial, que é 2, vezes N menos P fatorial, 9 menos 2 fatorial. Essa é a fórmula. Não esqueça, a fórmula é, ó, a fórmula de combinação, ó, é C de combinação, N, que é o número total de elementos tomado P a P, vai ser, ó, N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial, certo? Então aqui nós temos, ó, desenvolvendo aqui, ó, desenvolvendo 9 menos 2 é 7. Então eu vou desenvolver o 9 até chegar no 7, ó, 9 vezes 8 vezes 7, para poder cancelar com o de baixo. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Já vou colocar aqui, ó, 2 fatorial é 2. Vezes 9 menos 2, 7 fatorial. Cancelo aqui, ó. Posso simplificar aqui também, ó, 8 dividido por 2, 4. Se quiser também, pode fazer 9 vezes 8, 72, dividido por 2, 36. 9 vezes 4, 36. Quantos são os apertos de mão? 36 apertos de mão, viu? Após a reunião, tá? 2. Quantos jogos podem ser realizados com 12 times jogando cada time apenas uma vez com cada adversário? Se eu jogo contra um outro adversário, são dois times, né? Então, tá. A pergunta é: a ordem importa aí dos times? Não importa, tanto faz, tá? Então, se a ordem não importa, não é arranjo, é combinação. Se a ordem importasse, seria arranjo. Como a ordem não importa, é combinação. Então o N aqui, ó, é 12 e o P é 2. Por que 2? Porque são 2 times, um time jogando contra o outro. É igual aperto de mão, eu aperto a mão de outra pessoa, tá? 2. Então aqui, ó, nós vamos ter combinação. Combinação de 12 elementos, que é o total, tomados 2 a 2, que é o P. Então aqui nós vamos ter, ó, 12 fatorial sobre P fatorial, que é o 2, vezes N, que é o 12, menos o P, que é o 2 fatorial. Então vamos desenvolver o 12 até o 10, porque 12 menos 2 dá 10, tá? Então 12 vezes 11 vezes 10 fatorial. Sobre, quanto que é 2 fatorial? É 2. Por quê? 2 fatorial, gente, é igual a 2 vezes 1, que dá 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, e assim por diante. O fatorial de 1 é o próprio 1. E o fatorial de 0, que a gente já teve até isso aí, ó,
caso particular, o fatorial de 0 é 1. Tá? Fatorial de 0 é 1. Vocês vão entender direitinho quando a gente for trabalhar com os binômios de Newton. Vocês vão entender direito isso aqui. Então, 2, o fatorial de 2 é 2 vezes 12 menos 2, 10 fatorial, ó. Então, aqui vamos cancelar. Podemos simplificar mais aqui, ó. 12 dividido por 2 é 6, para facilitar, ó. 6 vezes 11, 66. Quantos jogos podem ser realizados com 12 times, jogando cada time apenas uma vez com cada adversário? 66, viu? Bom, eu espero que tenha ajudado. Eu nunca deixo às vezes demora um pouquinho, mas eu nunca deixo de corrigir. Voltem os vídeos, tem uns vídeos interessantes. Procurem assistir as aulas do Centro de Mídia. Essa semana é só retomada do que vocês já viram. Aliás, é assunto lá do 6º ano, viu? Sexto não, antes do 6º ano, né? Frações, simplificação, tá? Comparação de fração. Eu não vou passar nada, atividade nenhuma relacionada com esse assunto ainda não. Semana que vem eu passo, prestem atenção nas aulas. Semana que vem a gente faz a última avaliação do bimestre, tá bom? Para fechar as notas. Bom restante de semana aí para vocês. Tudo de bom, viu? Tchau.